Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar, com informações, novidades e muitas notícias sobre o homem e a mulher do campo. O governador Mauro Mendes assinou termo de cooperação técnica para um estudo sobre a inteligência territorial e hídrica. O objetivo é o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no estado. Daqui a pouco eu vou te mostrar todas essas informações. Mas antes, vamos aos destaques da edição de hoje. Três gerações unidas pelo leite. Hoje vamos conhecer a história de uma família que buscou conhecimento no campo, investiu em tecnologia e conseguiu aumentar a renda. Produção de grãos na safra 2022-2023 está estimada em mais de 320 milhões de toneladas, um novo recorde para a série histórica. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com João Augusto Birkham, contador com vasta experiência no agronegócio, quando o assunto é mercado e logística de exportação de grãos. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então à nossa primeira reportagem. O governo de Mato Grosso firmou uma parceria para um estudo sobre o potencial hídrico do estado para a agricultura irrigada. A pesquisa será feita por meio de uma cooperação técnica com universidades. A meta é antecipar os efeitos do clima e aumentar ainda mais a produção. Vamos ver na reportagem de José Porto. O estudo sobre o potencial de irrigação em Mato Grosso será realizado em 2 anos. A irrigação permite intensificar a produção agropecuária. Mato Grosso já realiza 2 safras, mas pode alavancar uma produção o ano todo. No Brasil, são 8 milhões e 200 mil hectares irrigados. Em Mato Grosso, são 180 mil hectares, 2,2% no cenário nacional, de um total de 12 milhões de hectares de produção no estado, dedicados essencialmente ao agronegócio. Nós temos um potencial muito grande. Veja que no Mato Grosso, pelo Código Florestal e também determinação do governo, não se abre mais áreas no estado. E assim, nós temos que otimizar as áreas que nós temos. Uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, além do Instituto Federal em Mato Grosso, vai estabelecer o potencial hídrico que pode ser usado na irrigação. Se a gente somar uma segunda safra completa, uma terceira safra, entrar fruticultura, entrar olericultura, ou seja, tudo que a agricultura irrigada permite, você entrar com maior produção por unidade diária, você intensifica, ou seja, aumenta a produção do estado sem necessidade de expandir a sua área de produção. 2 polos serão estudados na primeira fase da pesquisa, o Centro-Sul e o Alto Teres-Pires, regiões de Mato Grosso já com grande produção. As mudanças climáticas já afetam a produção em Mato Grosso, especialmente na segunda safra. Esse estudo do potencial hídrico possibilita ao estado um planejamento estratégico para continuar na liderança da produção mundial, especialmente de grãos, como soja e milho. A perspectiva ela é muito positiva, porque nós já temos hoje em torno de mais de 170 mil hectares irrigados no estado. Quem caminhou para a irrigação tem tido bons resultados em termos de aumento de produtividade, em termos de segurança na produção de 2 safras, porque ele controla o início da produção, ele não tem problema se no momento mais precioso, que é quando o grão começa a exigir um número maior de água, ele pode fornecer através de um processo de irrigação. E isso garante maior resultado, maior eficiência e maior produtividade. O agronegócio responde por 27% dos empregos no país. Uma pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária revela que 28 milhões de pessoas vivem do agronegócio no Brasil. Vamos entender todos os detalhes na reportagem da TV Brasil. Orlando Souza mostra com orgulho os 63 tipos de folhagens que produz no Distrito Federal. O sustento dele sempre esteve ligado ao cultivo da terra. Eu vim da Bahia há uns 28, 30 anos atrás e cheguei aqui trabalhar como funcionário e hoje eu trabalho para mim mesmo.
Orlando emprega 12 funcionários que fazem parte dos mais de 28 milhões de trabalhadores do agronegócio no Brasil. O número representa 27% do total de empregos no país. O melhor resultado desde 2012, quando o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada começou a fazer o levantamento, que agora tem parceria com a CNA. O mercado de trabalho do setor cresceu em comparação ao primeiro trimestre de 2022. A maior expansão foi na área de agroserviços. Também houve aumento de funcionários com carteira assinada e da presença feminina no campo. A gente também tem um trabalhador mais qualificado, a gente tem um trabalhador com maior grau de instrução, maior escolaridade. O agronegócio vai além da agropecuária, para além de dentro da porteira. Ela também inclui a parte de insumos e a parte de agroindústria e agroserviços. Além disso, a gente também contabiliza aquela produção que é feita para o autoconsumo, ou seja, aquele produtor que produz para o consumo próprio e de suas famílias. O nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas é rápido, não sai daí. Tem muito mais na volta, eu espero por você. Agora você vai conhecer a história de uma família que buscou no Senar mais do que conhecimento no campo. Investiu em tecnologia e aí conseguiu aumentar a sua renda. São 3 gerações unidas pelo leite. Vamos conferir comigo na reportagem do Sistema CNA-Senar. Eles mantêm o hábito de todos trabalharem juntos. A família do produtor rural vive do campo há mais de 3 décadas. Por ali, já trabalharam com muitas culturas. Mas hoje, todo o esforço da família se concentra no que acabou virando uma grande paixão: a produção de leite. A gente tem um plantel de 48 vacas e em lactação, que a gente trabalha todos os dias, são 38. Hoje estão produzindo 400 litros dia. E para isso, eles foram atrás de conhecimento e novas técnicas para investir na propriedade. Há alguns meses, transformaram todo o processo de ordenha com a implantação da ordenha mecanizada. O resultado trouxe mais rapidez e deu mais conforto para os animais. Para eles, tudo aqui ainda é novidade. O curso foi a base para mim tocar isso aqui, né? Foi onde eu aprendi as técnicas, buscando os conhecimentos aí, sabendo investir aonde precisa, né? Um rotacionado, que é onde eu tenho um custo menor de volumoso, em tecnologia mesmo, na qualidade do leite, né? E máquina também que a gente adquiriu para melhorar a qualidade. Dinâmica bem diferente de como o seu Cecílio aprendeu há 40 anos. Eu nasci no meio rural, né? Eu gostava. Se não gostar, não faz. Eu gostava de ter ali na mão. Mas depois que foi a máquina também, facilitou muito, né? Aí, hoje também nem tiro leite nem por gasto na mão mais. A plantação hoje é toda voltada para o alimento dos animais. Planta milho para fazer silagem. A silagem para fazer comida para o gado, né? Então, nessa época não precisar comprar muita comida, né? Comparação só. As mãos calejadas do trabalho refletem também a história do sogro do Cecílio, o seu José Benedito. A minha vida foi assim, olha só, isso aqui é cabo inchada, facão. Então, agora hoje tem trator, tem todas essas coisas para fazer. No tempo antigo, é quase só na mão, né, fazia. O curso que o Eduardo fez traz todos os detalhes do que o produtor de leite precisa aprender para implementar toda essa tecnologia. E não foi de um dia para o outro. Além de muito suor e trabalho, a família contou com a ajuda do Senar. A produção, que era de 80 litros por dia, passou para 400. E para isso, muitas mudanças aconteceram. Olha, a gente ensina tudo desde a gestão da propriedade, né, dentro desse programa chamado ProLeite. Você passa por alimentação, manejo de capineira, formação de pastagem, manejo de pastagem, cerca elétrica, qualidade do leite,
A parte de reprodução são 18 módulos em 10 meses que a gente aplica dentro da propriedade. Logo que começou a trabalhar exclusivamente com leite, o Eduardo costumava deixar as vacas todas juntas. E foi depois de fazer o curso no Senar que ele aprendeu a separá-las por lotes, de acordo com a produtividade. Para realizar os cursos que mudam a vida dos profissionais do campo, o Sindicato dos Produtores Rurais de Conchas conta com o apoio do Senar. Isso é feito através de um plano anual de trabalho, né, em que o sindicato solicita esses cursos, né, e o Senar então libera recursos para que o sindicato possa efetivamente transmitir o conhecimento aos produtores e àqueles que são interessados no assunto, né? Bom, ainda falta uma pessoa que não apresentamos, a Ingrid, esposa de Eduardo. Ela é contadora de formação, trabalha de segunda a sexta na cidade, mas sempre volta a tempo de ajudar o marido na lida. Olha, não tem, assim, porque eu falo que quando a gente gosta do que a gente faz, eu acho que a gente não trabalha, né? Trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Lado a lado, eles produzem o leite que é vendido para uma empresa de laticínios. Caminhando para o futuro, eles sabem bem o que querem. Hoje a gente é uma agricultura familiar, mas os nossos planos é expandir, se Deus quiser, né? Trazer mais gente para trabalhar com a gente, ajudar de certa forma também e também para a gente crescer, né? Cada dia mais. Se depender da bênção do seu José Benedito, o sítio vai longe. É gostoso de gente deixar. Porque sabe que a gente vai embora e fica o resto da gente aqui, né? É assim que funcionam as coisas. O alimento produzido pela família vai direto para o laticínio e de lá segue para a cidade, até chegar à mesa do consumidor. Eu consumo 2 caixas de 12 por semana. É bastante leite. E integral, porque eu comprava o desnatado, semidesnatado, mas não gosto, então ainda para completar é o integral. E agora chegou o momento especial do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos à tela então ver a pergunta desse domingão. O leite é a maior fonte de cálcio? Pois é, fica pensando aí, já já eu respondo para você, porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Dom Aquino tem produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga. Começa dia 28 e vai até o dia 1º de setembro. Informações pelo 6634511861. Em Novo Santo Antônio tem apicultura, começa dia 28 e vai até o dia 1º de setembro. Informações pelo 6635222029. Em General Carneiro tem produção de silagem, começa dia 23 e vai até o dia 25 de agosto. Informações pelo 6696619481. Em Peixoto de Azevedo tem processamento de carne bovina e derivados. Começa dia 28 e vai até o dia 1º. Informações pelo 6635952426. Em Cáceres tem produção de ração para aves na propriedade. Começa dia 24 de agosto e vai até o dia 26. Informações pelo 6599022111. E agora vamos para mais um intervalo e fico aqui te esperando para você conferir comigo todas as principais notícias para o homem e a mulher do campo. E tomou posse a nova diretoria da Soja Livre. O reeleito falou sobre o mercado internacional e a queda do preço do produto. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Oliveira Júnior. Também conhecida como soja convencional, a soja não transgênica ocupa apenas 10% de todas as terras dedicadas à produção do grão no país.
Mato Grosso produz metade dessa safra anualmente. Há pelo menos 20 anos, a soja transgênica, produzida em laboratórios e resistente a pragas, passou a dominar a área cultivável no país e a liderar as exportações. Em 1996, a soja transgênica, tolerante a herbicidas, chegou aos campos norte-americanos e consolidou essa tecnologia na agricultura. Hoje, já existem soja, milho, algodão, canola, berinjela e cana-de-açúcar transgênicos, que apresentam resistência a insetos. Presidente reeleito e empossado nesta quarta-feira do Instituto Soja Livre, César Borges detalhou as metas da instituição. A gente quer intensificar a utilização da soja não transgênica na Europa, que é de longe o principal consumidor mundial de soja não transgênica. Nesse meu mandato nós fomos procurados pelo Japão, que quer criar uma alternativa de abastecimento, que hoje eles se abastecem no mercado americano. A gente também vem conversando para adequar o padrão chinês para as compras de soja não transgênica, e isso toda a Ásia nos interessa. A crescente demanda global por grãos de soja convencionais, não geneticamente modificados, a AGM, não atraía produtores agrícolas da América Latina. Mas o interesse da Ásia pode mudar e ampliar esse mercado. A Bolsa Mercantil de Chicago, o maior mercado mundial de opções e futuros, analisa a possibilidade de ter um preço de referência para esse produto, já impulsionada pela crescente demanda global por esse tipo de alimento. O preço da soja, como um todo, caiu por volta de 30% este ano em relação ao ano passado. Então isso, obviamente, cria um mal-estar muito grande junto aos produtores, que ficam com bastante desmotivação para fazer a comercialização futura da safra. Então, isso se alcança a soja transgênica, que é a maioria, alcança também a soja não transgênica. Então, é muito delicado, mas o produtor tem que conviver com isso, as trades também têm, as indústrias. Não existe outra forma de você estar nesse mercado senão conviver com essas situações todas. E a produção de grãos na safra 2022-2023 está estimada em mais de 320 milhões de toneladas, um novo recorde para a série histórica. O aumento é de 17,4% em relação à safra passada. São 47,4 milhões de toneladas a mais que o colhido no ciclo anterior. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a melhora no desempenho se deve à combinação dos ganhos de área e de produtividade das lavouras. Para se ter uma ideia do tamanho deste recorde na safra 2000 a 2001, 22 anos atrás, a safra de grãos do nosso país, dos 16 itens que a CONAB acompanha, era de 100 milhões de toneladas. Agora, somente a safra de grãos do estado do Paraná é de 100 milhões e 800 mil toneladas. Na estimativa de 320,1 milhões de toneladas, o destaque vai para o milho segunda safra, que ultrapassa 64,3% da área plantada. Se confirmado, o volume projetado para a segunda safra de milho ultrapassa 100 milhões de toneladas, a maior produção já registrada na série histórica. A soja tem produção estimada em 154,6 milhões de toneladas. E o Mato Grosso desponta como o maior produtor do grão no país, com 45,6 milhões de toneladas. O feijão também vem com expectativa positiva e deve ter uma colheita 2,6% superior ao resultado obtido no ciclo 2021-2022, estimada em 3,07 milhões de toneladas. E para a terceira safra, as condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Para o arroz, mesmo com o clima mais favorável, houve redução e a estimativa
estimativa é de 10,03 milhões de toneladas. O motivo está na diminuição da área plantada em 8,5%. O trigo registra um crescimento na área plantada de 11,2%, chegando a 3,4 milhões de hectares. Com isso, a produção está estimada em 10,4 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido na safra anterior. Neste levantamento, a Conab também mantém a projeção de exportações recordes, não só para a soja em grãos, mas também para farelo e óleo. Estimativa recorde também para as exportações de milho. As informações que a Conab divulga são muito importantes para a formulação, para a implementação de políticas públicas, especialmente direcionada ao campo agrícola brasileiro. Agora chegou o momento, é hora e vez do nosso giro de notícias do agronegócio. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou as projeções do setor para a produção e as exportações da avicultura e também da suinocultura do Brasil até o fechamento de 2023 e para o ano de 2024. Entre os destaques estão os avanços na produção e exportação das carnes de frango e suína. Além disso, a diferença entre a disponibilidade interna e do consumo per capita, que deve aumentar neste ano em 2024 para a carne de frango e permanecer estável para a carne suína. Em relação à carne de frango, os dados mostram que a produção até o final deste ano de 2023 tem a projeção de alcançar entre 14.800 a 14.950 milhões de toneladas, aumento de até 3% em relação aos dados de 2022. A projeção para 2024 é de que a produção da proteína avícola atinja até 15 milhões e 500 toneladas, perfazendo um incremento de até 4,5%. Tanto a disponibilidade interna da carne suína quanto o consumo per capita têm perspectiva de permanecerem estáveis neste ano de 2023 e para o ano que vem, conforme os dados da associação. Em 2022, o volume da proteína suinúcola disponível em solo brasileiro foi de mais de 3 milhões de toneladas e o consumo per capita ano de 18 quilos, o que pode se repetir até o encerramento deste ano em 2024. No caso da produção da carne suína, ela pode atingir até 5 milhões de toneladas, com incremento, então, de 1,5% em relação a 2022. O prazo para o envio da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2023. O tributo deve ser pago por pessoas física ou jurídica que possuam qualquer título imóvel rural. A declaração deve ser entregue até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro. O Ministério da Fazenda informa que o programa Receita Net pode ser usado para a transmissão da declaração. De acordo com a instrução normativa da Receita Federal, está prevista multa de R$ 50 mínimo ou 1% ao mês, calendário calculado sobre o total do imposto devido em caso de atraso. A primeira parcela deverá ser paga até o dia 29 de setembro, as demais até o último dia útil de cada mês e serão acrescidas de juros Selic mais 1%. Em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, o governo federal aprovou a elevação da alíquota do imposto aplicada pelo Brasil à importação da borracha natural. O imposto do elastômero passará de 3,2% para 10,8% por um período de 24 meses. A evicultura brasileira enfrenta dificuldades conjunturais em razão das quedas acentuadas no preço internacional do elastômero e da consequente perda de competitividade frente aos produtos importados de países do Sudeste Asiático. Ao comentar a elevação da alíquota, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou que a indústria voltou a consumir mais produtos aqui no Brasil, mas deve comprar dos produtores brasileiros.
Ele explicou que, no começo do ano, o governo precisou retomar a taxação de pneus importados para o Brasil. O governo anterior havia retirado a taxação. Fávaro esclarece que outra decisão importante em relação à borracha foi tomada. O presidente da Conab, Edgar Preto, e toda a sua diretoria já lançaram os editais de apoio à comercialização da borracha. E o nosso agro vai para um rápido intervalo, mas te espero. Na volta tem entrevista no Papo com Café. Olá, já voltei, foi bem rápido, né? Produtores rurais e caminhoneiros buscam soluções para o escoamento da safra futura. Claro que a gente está falando aqui de Mato Grosso. Vamos conferir na reportagem que vem lá de Sinop. Trafegar pela BR-163 tem se tornado uma tarefa difícil. A rodovia que corta o estado de norte a sul é responsável pelo escoamento de grãos que são enviados para os principais portos do país, como o Porto de Miritituba, localizado no estado do Pará, Porto de Santos, no estado de São Paulo, além de Paranaguá, no Paraná. A rodovia Cuiabá-Santarém, como também é chamada, há tempos não recebe ampliações de terceira faixa ou de novos acostamentos, principalmente no trecho em que passa por Sinop, o que compromete a segurança dos usuários. Hoje, por exemplo, a rota Miritituba, que é a nossa rota, que a gente escoa a nossa produção, a licitação da concessionária, ela não contempla a duplicação da rodovia. Então, imagina daqui a 10 anos que nós vamos dobrar a nossa produtividade e, com certeza, o número de veículos na estrada também. Imagina daqui a 10 anos, sem a ajuda de um outro modal. Quem que vai andar? Como que vai andar? Se der um problema num caminhão, vai parar a rodovia toda, ninguém mais vai se movimentar. Então, é assustador, é preocupante. Não sei o que dá para fazer nos próximos 10 anos. Segundo dados da concessionária que administra o trecho de 840 quilômetros entre Sinop e Itiquira, no total, 70 mil veículos trafegam diariamente pela rodovia. E deste número, mais da metade dos veículos são caminhões que nas épocas das colheitas estão carregados com grãos. Só para se ter uma ideia, se somarmos isso por 7 dias da semana, este número chega em quase 500 mil veículos. Desta forma, como abordado pelo site GC Notícias no ano de 2015, a rodovia, mesmo com reformas pontuais prometidas pela antiga mantenedora, a Odebrecht, enfrentaria dificuldades já no ano de 2019. O setor agrícola é o que mais necessita da estrada para fazer o escoamento de grãos. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, existe uma segmentação no transporte. Lá, os grãos são levados por navios e trens. Isso gera uma barateação no preço final dos produtos, coisa que seria necessária para o Brasil. Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer que só nós vamos transportar a produção. Até porque não existe uma classe forte se não tiver uma economia forte. E a economia forte se faz com custo país mais baixo. E o custo país mais baixo, ele envolve outros modais de transporte. E sempre vai ter serviço. E os produtores rurais da região também expõem suas preocupações com a infraestrutura do transporte. A duplicação é uma necessidade, mas vai resolver o problema hoje, principalmente do transporte? Não. Ela vai resolver o problema, vai ajudar muito para o cidadão normal, você com o seu carro, você sair daqui para Cuiabá ou ir para o sul do Brasil, para qualquer outra região. Agora nós precisamos justamente, para poder transportar as nossas safras, a nossa produção, tem que mudar também os modais de transporte. E como você citou, a Ferrogrão é um deles. Para a ProSoja é mais do que importante, nós temos o movimento Prologística também, aqui dentro do estado, que justamente busca com o governo do estado priorizar aí as rodovias que são necessárias aí para escoamento de grão aí e também que trazem benefícios para a sociedade. Por isso, o presidente da Copperlog de Sinop, que é a cooperativa dos transportadores, explica que a diversificação nos modais de transporte pode sanar de uma vez com a situação. Se não tiver outros modais, não tiver um trem, não tiver uma hidrovia funcionando, que a probabilidade disso acontecer é pouca. Com o tanto de caminhão, a gente realmente está preocupado,
está assustado em saber como demandar toda a produtividade da região, uma região rica que vai produzir, que vai atrair investidores, que vão várias indústrias ainda se instalar nesse período. A BR-163 é administrada pela empresa MTPAR, pertencente ao governo do estado, em conjunto com a nova Rota do Oeste, no trecho entre Sinop e Itiquira. E de Sinop até Miritituba, no estado do Pará, a estrada passa a ser mantida pela Via Brasil. E no Papo com Café de hoje, eu vou conversar com João Augusto Birkan, contador com vasta experiência no agronegócio, principalmente quando o assunto é mercado e logística de exportação de grãos. O especialista responde pela Simconsult, um sistema robusto e completo com o objetivo de informar através de dados, notícias, análises, relatórios e projeções realizadas por especialistas de mercado. Entre os assuntos, nós podemos tratar aqui com ele sobre a influência do dólar nos preços da soja e do milho aqui no Brasil. Tudo isso no nosso quadro Papo com Café. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olha, quando a gente fala, né, sobre a moeda norte-americana, a gente aqui no Brasil, muita gente lá em casa pensa, poxa, mas que pena, né, que eu não recebo em dólar, mas a gente compra quase tudo aqui no Brasil com uma formação de preço que tem o dólar lá embutido. Não é diferente, principalmente, né, com os grãos, porque a venda acontece muito para o mercado externo. E eu queria que o senhor pudesse desenhar esse cenário para a gente, porque a princípio, quando tem aí uma oscilação para cima da moeda norte-americana, nós temos aqui um fator que agrada os produtores rurais, as traders, toda a cadeia que exporta. Mas aqui a gente não fica feliz com isso não. Explica para a gente um pouquinho esse cenário. O produtor, nosso produtor de soja, ele tem realmente o hábito de achar que o dólar subindo é uma coisa muito boa para ele, né? Vai lucrar bastante. Mas não é bem assim, né? A coisa não é... Obviamente que o dólar mais alto é melhor, isso indiscutivelmente tem que se confessar. Mas, por exemplo, assim, a maioria dos custos da lavoura dele são dolarizados. Quer dizer, se o dólar sobe, eu vou receber mais reais pela minha soja, pelo meu milho, né? Isso é óbvio. Mas eu também vou pagar mais caro pelo meu fertilizante, porque tudo é dolarizável hoje no nosso agronegócio. No agronegócio não se fala em reais, se fala em dólares. Se eu vou comprar um fertilizante, é tantos dólares. Se eu vou comprar um defensivo, é tantos dólares. Quer dizer, pelo menos muitos produtores ainda não pensam em dólar, mas o vendedor está pensando em dólar, porque ele tem que manter tudo isso dolarizado, né? Porque ele vai ter que repor o estoque comprando em dólares. Então tem alguns itens que às vezes demoram um pouquinho mais para subir, por exemplo, às vezes o real fica forte, o dólar sobe, e isso não reflete imediatamente, às vezes, no transporte, né? E o transporte tem um peso de 25% dos nossos custos. É, né? 25%, a logística depende, é cara. assim, hoje eu até calculei, por exemplo, na região de Sorriso, por exemplo, 25% do valor do produto vai em frete hoje. 25%. E esse custo tem que estar embutido... Frete e porto, né? Estou dizendo assim, tirar de uma lavoura lá de Sorriso e botar dentro do navio é 25% do valor. Agora, mas a cadeia, ela é muito bem gerida. Ela não fica no prejuízo diante dessas oscilações. Então, mesmo que o custo da produção seja alto e mesmo que a venda, né, seja comercialização em dólar, quando tem essas oscilações, o mercado ele fica protegido. Fica. Quais são os perigos? Existem riscos? Olha, assim, os produtores bem estruturados e que já entenderam esse jogo não ganham nem perdem normalmente, entendeu? A não ser que, por exemplo, se o dólar subir, ele vai fazer os mesmos dólares de resultado, que vai ser mais reais, e ele vai comprar, de repente, um patrimônio ou um bem que ainda não dolarizou. Então ele vai ter mais vantagem porque tem mais reais na mão. Mas tudo que ele for investir no próprio negócio dele, está dolarizado também, né? Agora, mas ele também é um refém. Ele não tem o poder de influenciar, né, o mercado externo. Não, na moeda não. Na moeda não. A moeda é mais questões econômicas. Claro que nós também temos algumas influências, assim, deixa eu te dar um exemplo. O mercado é muito interessante, o mercado internacional. Por exemplo, quando sobe Chicago, a tendência dos produtores brasileiros é vender. Certo. Porque aí vai valer mais aqui no Brasil. O que acontece?
Existem tantos especuladores que têm um volume de dinheiro tão grande que eles têm que inventar tudo que é tipo de especulação para fazer aquele dinheiro girar e dar lucro para o investidor. Esse é o objetivo de quem está no mercado financeiro. Então lá, por exemplo, no mercado internacional, no exterior, lá eles já inventaram um algoritmo que já sabe que quando aqui no Brasil o dólar sobe, ou seja, o dólar enfraquece no mercado internacional, enfraquece perante o real, que o produtor brasileiro vai vender. Se ele vai vender para as tradings têm que vender em Chicago, na Bolsa de Chicago, para fazer o hedge, para ficar protegido da venda física. E tem que vender o dólar. Porque ela tem que vender o dólar para pagar o produtor, porque ela paga em reais. Certo. Então eles sabem que vai haver uma venda grande de dólar no Brasil e o dólar cai. É incrível. Nós mesmos derrubamos o dólar aqui. Certo, mas o que a gente pode esperar no mercado? É difícil falar a longo prazo, porque quando nós falamos que os produtores eles fazem até uma venda já futura, né? É o que acaba protegendo. Quanto isso ajuda ou pode atrapalhar um pouquinho os produtores ou não atrapalha? Não, isso ajuda muito. O contrato já amarrado, isso realmente é isso ajuda. Isso é de valor para o setor? Isso ajuda muito. Por exemplo, se o produtor, na minha cabeça, tem que raciocinar sempre na moeda estrangeira. Principalmente o produtor de soja e de milho, que são produtos que têm hoje um volume muito grande de exportação, ou seja, o mercado internacional é que dita o preço desses produtos aqui dentro do Brasil. Então eu tenho que raciocinar em dólares sempre, né? Eu vou vender meu produto, eu tenho que vender em dólares, deixar o dólar lá. Quando eu preciso dos reais, aí eu transformo eles em reais, né? Mas assim, eu tenho que deixar tudo equalizado numa moeda estrangeira que eu fico mais seguro. Agora, como que os produtores do mercado estão enxergando nesse momento ainda? Não posso chamar mais de transição, afinal de contas, né? O governo já iniciou há 8 meses, mas o que acontece aqui interfere lá fora? Eu estou falando isso porque a gente ainda está passando por momentos de modificações, né? Estamos aí presenciando reforma tributária, um clamor por reforma administrativa, estamos vendo o governo, né, federal falar em PAC, investir mais de 1 trilhão. Todas essas nuances que acontecem na nossa política interferem de alguma forma nas exportações do agronegócio? Nós estamos entrando numa seara proibida agora, né? Proibida não, ou perigosa, né? Se a gente fala bem do governo, tá bem, mas se falar mal... Não pode ainda falar mal, não pode criticar o governo ainda? Eu acho que influi muito no mercado, muito pouco no mercado internacional. O nosso problema é aqui dentro, né? Por exemplo, assim, esse PAC está num valor muito grande que foi dito, né? Esse dinheiro tem que ser pago, né? Se ele fosse realmente todo ele investido em obras, né? Obviamente que isso traria um resultado. A logística daqui seria fantástica, né? Melhoraria, pelo menos. É o nosso grande gargalo. Ferrovia, o nosso grande gargalo estradas. No Mato Grosso é logística. É armazenagem e escoamento. Então, se isso fosse investido em coisas que trariam resultado, todo esse dinheiro fosse investido, obviamente que isso traria um resultado lá na frente e nos tornaria mais fortes ainda perante o mercado internacional. Com absoluta certeza. O problema é quanto desse dinheiro vai realmente se transformar em obra, né? Esse que é o problema, essa que é a desconfiança, né? Isso tudo vai custar muito caro para manter essa política do jeito que ela está, aparentemente. E nós aqui, como nós temos um ministro da Agricultura, que é de Mato Grosso, Carlos Fávaro, que conhece profundamente aqui o setor dos grãos e todo o agro do nosso estado, e nós temos, o senhor percebe um alinhamento do ministro com o Ministério da Economia ou não? Está um pouco distante ainda? O setor sente falta disso? Acho que ele fez teve uma influência muito grande nesse, digamos assim, no inchar um pouquinho o investimento na área da agricultura. Eu acho que sim. Eu acho que isso ele agiu bem, sim. Tá certo. Olha, em outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais sobre o mercado, que por enquanto a gente entendeu que pelo menos nossos produtores estão protegidos. Então, estão produzindo, estão vendendo. Então, nós somos hoje uma referência mundial em produção de soja, de milho. Temos ainda muito que crescer. O que nós temos que realmente é botar a cabeça a pensar como nós vamos resolver nossos problemas de logística. Esse é o grande gargalo que nós temos. Vamos aguardar então, justamente até porque o PAC aqui em Mato Grosso, o próprio governador já se posicionou que é praticamente para as estradas, pelo menos essa primeira fase, e também com a ferrovia, né? A Ferrogrão que pode sair do papel e melhorar a logística finalmente, né? Há anos aí esperando, o STF sentou em cima para algo que realmente era muito importante. Porque vai passar 48 quilômetros em cima de uma reserva.
sem ter nenhuma estação, sem o trem parar. Nunca foi uma justificativa plausível, Não, né? Nem para o setor definitivamente e nem não. para grande parte da sociedade. Vamos aguardar então. Quem sabe a gente tem um novo capítulo, né? Mais promissor. Obrigada pela sua presença. Ok. É isso aí. Chegou um momento especial agora daquela receita saborosa para você aí, Sabores do Cerrado. Eita, que receita que deu água na boca, hein? Uma boa dica aí pra você. Capricha aí nesse prato que vale a pena. Aqui no Agro a gente faz questão de trazer para você sempre as melhores receitas, hein? Capricha aí e depois me conta. Bom, e agora vamos saber então a resposta do quadro Mito ou Verdade deste domingão. Você que não perde este quadro, né? Sempre trazemos aqui muitas curiosidades. Então vamos aqui à tela relembrar qual era a pergunta do quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos lá então. Olha lá, o leite é a maior fonte de cálcio? É mito, gente, é isso mesmo. O leite não é a maior fonte de cálcio. Os vegetais têm mais cálcio que o leite e é bem mais absorvido. Tem ainda a vantagem de não ter colesterol e de possuírem muito mais proteínas, ferro e fibras. Tá aí uma informação valiosa para sua alimentação.
E assim termina o Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada pela sua companhia. Com a graça de Deus, domingo que vem tem muito mais. E eu espero por você, a partir das 8 horas da manhã.